Meu nome é Vitor, eu sou o coordenador de sub-área do censo daqui do município de Bragança, não só do município de Bragança, como Tracuateu, Augusto Correia, Viseu e agora Cachoeira, também Cachoeira do Diário, que nós estamos assumimos lá. E, como eu já vinha dizendo, para esqueci seu nome? Rosete, a dona Rosete, desculpa. Para a gente começar o trabalho aqui com vocês, o IBGE, em acordo com as associações do Brasil inteiro, se comprometeu em, antes de começar qualquer trabalho dentro de comunidades quilombolas, fazer essa reunião. Então isso foi uma determinação que foi acordada com todas as associações brasileiras, e por isso a gente está cumprindo o nosso papel aqui com vocês. A gente não ia simplesmente pegar o licenciador e jogar aqui dentro sem antes apresentar ele para vocês, explicar o que é o censo, e para que ele vai funcionar, por que ele é importante, para a comunidade quilombola que nós temos, Mas antes de começar isso, eu vou apresentar a nossa equipe que está trabalhando conosco aqui em Bragança, Nós temos aqui a Karen, que é a nossa ACM, que cuida do posto de coleta, ela que é a superior da nossa supervisora, que é a Tamires, que é a que vai supervisionar o trabalho da nossa licenciadora, aqui é a Danila, tá? O Thiago é nosso ACS também, que a gente utiliza ele como motorista, porque a gente não tem outro, então ele acaba dirigindo para a gente. Mas também a ACS é supervisor, a mesma função da Tamires. Possivelmente é ele que vem aqui com ela quando tiver que fazer a supervisão, tá? Dos setores. Então, para apresentar logo para vocês a Danila, que é ela que vai trabalhar aqui dentro da comunidade com vocês, tá bom? E aí, qual é a questão toda, principalmente? Qual é a importância do censo? Primeiramente, eu tenho que explicar para vocês. A importância do censo pessoal, eu assim, do momento que eu comecei a trabalhar, antes de eu começar a trabalhar no IBGE, eu não imaginava que o censo era tão importante como hoje eu sei. A gente usa dados do censo para pesquisas escolares, universidades, é o que define o fundo de participação dos municípios, o número de população por município é o que define que faixa o município vai estar presente, quanto vai ser repassado para aquele município. Então, aonde vai ser preciso construir escolas, onde vai ser preciso construir postos de saúde, hospitais, tudo isso é baseado nos dados que o censo levanta. Então, nós sabemos que o nosso censo era para ter acontecido em 2020, mas por questão da pandemia, foi adiado para 2021. Em 2021, por questões orçamentárias, tivemos que adiar para 2022. E aí o IBGE teve toda aquela jogo de cintura, aquela coisa toda para juntar o orçamento para executar o censo de 2022, porque a gente sabe que o censo deve ocorrer de 10 em 10 anos, assim como teve 2000, 2010, 2020, mas por essas questões acabou sendo adiado para 2022. Então, nós estamos aqui, já estamos quase concluindo o censo nos municípios, nós estamos trabalhando, Bragança falta um pouco, o setor de vocês é um desses. Quando eu falo setor, pessoal, é que para o IBGE nós temos uma divisão setorial para justamente não esquecer de ninguém. Então a gente chama de setor censitário, que é a menor parcela dentro de uma área. Por isso que tem vários setores. Esse aqui é o setor quilombola, classificado como quilombola. Ao redor tem outros setores que é onde a Danila já trabalhou, que ficam dentro da área de interesse operacional. E é uma das coisas que eu estava pensando para a Dona Zé agora. E por que mas Vitor, ela já trabalhou aqui, ela já trabalhou ali, mas algumas pessoas se consideram quilombola, mas não foi feita ainda de abordagem lá. Justamente porque nós temos a área da comunidade quilombola que está dentro do setor, perfeitamente, certo? E aí, ao redor, a gente sabe que tem muitas pessoas que moravam aqui, que saíram daqui, enfim, foram morar em outros lugares, conseguiram terreno e tudo mais no lugar. Então, para o IBGE é interessante saber quem mora dentro da comunidade, da área da comunidade e também ao redor. Por isso existe a área de interesse operacional, que é, por exemplo, está fora do setor onde está a comunidade quilombola, mas ainda assim, quando a Danila chegar na casa de alguém que ficar próximo daqui, a pergunta que nós estamos vendo aqui, você se considera quilombola sim ou não? A pergunta abre. Então a pessoa pode se identificar assim, eu me considero, eu vim lá do América,
A minha família é de lá, eu sou descendente de quilombolas, eu me considero quilombola. E aí, a partir daí, abre-se um leque de perguntas em relação à comunidade, em relação a como a pessoa se identifica, tudo mais. Né? Aqui a gente pode ver, nesse folder maior, está aqui, ó. Então, a partir dessa autodeclaração da pessoa, a gente consegue saber qual o total de pessoas quilombolas a gente tem no país, né? Como vivem, tanto dentro do território como fora dele. Né? Então, tudo isso faz parte da pesquisa. Então, por isso, essa importância, por isso o IBGE está dando essa ênfase em trabalhar nas comunidades, porque antes não tinha. No censo de 2010 não tinha essa diferenciação, era tudo recenseado igual, mas não. A gente sabe que a comunidade tem as suas particularidades, a gente sabe que tem a sua tradicionalidade, né? E é importante para o Brasil, para a gente saber isso. É importante, vocês têm as particularidades de vocês. E é importante para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, saber isso. Saber como vocês vivem, né? Saber o que vocês precisam e tudo mais. Então, o censo é para trabalhar isso. É para juntar as informações dentro da convivência de vocês. Perfeito? Como eu já dizia, quais as condições das suas habitações, né? Como está o acesso à educação, saúde, tudo isso a gente junta baseado. Quais são os meios de vida das pessoas? Justamente, né? Se trabalha, como vive, onde trabalha. Justamente a renda. Inclusive a renda é uma pergunta do questionário básico do amostra, que é outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. Nós temos dois tipos de questionário, certo? Que é o básico e o amostra. O básico ele é mais rapidinho, né? Ele faz umas perguntas mais tranquilas, assim, mais diretas, né? E o amostra não. Ele detalha bastante muitas coisas, por exemplo, quanto tempo, quanto tem mais quesitos, quanto tempo a pessoa leva para se deslocar de casa para o trabalho, né? O tipo de habitação, tudo isso cai no questionário amostra, tá? Então, mas assim, como o próprio diz, a amostra é uma pequena parcela da população de dentro daquele setor que cai esse tipo de questionário. A maioria é questionário básico, perfeito? E aí, pessoal, o intuito mesmo da gente vir aqui e apresentar a licenciadora, como é que vocês podem cooperar com a gente? É espalhando, é dizendo, olha pessoal, participem do censo, é importante para a nossa comunidade ser vista, é importante para a nossa comunidade ser notada dentro dos dados inteiros do Brasil inteiro. Né? Quantas comunidades quilombolas existem no Brasil? O censo vai definir isso. Né? Olha, lá em Bragança tem uma, tem duas, tem três. Quantos moradores da comunidade tem? Ah, não. Nós temos moradores dentro da comunidade e temos moradores de fora da área, que se consideram quilombolas. Tanto é que lá numa das perguntas dá para definir a etnia da pessoa. Ela se define, né? Onde ela é, tradicionalidade, tudo mais. A partir do momento que ela se autodeclara quilombola. Então, qual o intuito da nossa reunião? É apresentar para vocês o que é o censo, apresentar a nossa licenciadora, os supervisores que vão trabalhar aqui com vocês e vocês levarem e disseminarem isso dentro da comunidade para as pessoas receberem o licenciador. Nós sabemos que tem lugares que a própria Dalila pode falar para vocês em que ela está sendo tratada com hostilidade, pessoas que não querem receber, pessoas que não querem responder o questionário, enfim, nem as pessoas que fingem que não estão em casa para não receber a licenciadora. E a gente quer que vocês nos ajudem a diminuir esses problemas dentro do setor, dentro da comunidade. Né? Para que vocês espalhem e disseminem que a Dalila vai estar trabalhando, para que ela seja bem recebida. Tu não precisa também abrir a tua casa. Ela pode fazer de frente da casa, se a pessoa não quiser receber lá dentro, mas de frente da casa da pessoa ela pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. O importante é responder ao questionário. É o que a gente espera que vocês nos ajudem. Vocês como líderes, como pessoas conhecidas na comunidade inteira, nos ajudem a trabalhar aqui dentro. E, assim como nós fizemos essa reunião de abordagem com vocês, quando a Dalila terminar o trabalho, nós viemos aqui também para fazer uma reunião de encerramento. A gente vem, conversa com vocês, como foi feito o trabalho, onde ela teve mais dificuldades. Inclusive, a gente pode estar até entrando em contato, por exemplo, ela pode estar entrando em contato com você, olha, Dona Rosete,
tive um problema na casa fulano de tal, não, porque lá não pode citar não, mas tive um problema numa casa, no setor, na face tal, no caminho tal, a senhora tem como me ajudar lá? Ou alguém que possa me ajudar ali e tal, para a pessoa me receber? Perfeito, assim que vocês podem ajudar a gente. Então, voltando à questão da linha do encerramento, a gente vem aqui com vocês e vai expor, não vou dizer todos os dados, porque esses dados ainda são tratados, mas o número de pessoas que foram licenciadas aqui dentro, a gente pode estar contando para vocês, a gente pode estar dizendo como foi o trabalho aqui dentro, né, se foi fácil, se teve dificuldade, se muitas pessoas se consideraram quilombolas, enfim, isso a gente pode estar expondo para vocês aqui na reunião de encerramento, que acontece assim que ela terminar o trabalho. Então, basicamente, pessoal, é isso. Né? O nosso motivo da nossa vida aqui é esclarecer para que serve sempre o que ele é importante, como ele vai importar para vocês aqui dentro da comunidade e o que nós podemos estar oferecendo, o que vocês podem estar oferecendo de ajuda ao nosso licenciador. Assim, em alguns lugares a gente teve que pedir auxílio em questão de estadia, porque o licenciador vinha de outro local para ficar, mas aqui a Danila mora aqui próximo, né, então ela não vai precisar dessa questão de ficar no setor, ela pode voltar para a residência dela. Mas assim, em outras coisas, como nessa parte da divulgação e da aceitação das pessoas de esquecidas, isso é muito importante para a gente, para o IBGE e para o Brasil, que vocês nos ajudem nessa parte, tá? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, nós estamos aqui abertos a isso. Você já me conhece, eu me chamo Rosete. Eu só queria fazer uma pergunta sobre esse questionário, esse básico. Esse básico é feito para todos. Todos. E aí, essa outra pergunta que é o amostra. de amostra, não é para todos. Não, é só uma pequena parcela, tá, do número de setores. Por exemplo, digamos que aqui tem 100 unidades. O amostra só vai abrir e é uma coisa que é automática, tá? Nós não somos nós que escolhemos quem vai ser feito o amostra. Ela identifica o endereço, cadastra o endereço. Na hora que ela abre o questionário, pá, ele aparece, amostra. Então ela tem que fazer essa amostra com todas as pessoas de dentro da residência. Entendeu? Então é uma coisa automática. Não é a gente que manda, não, olha, faz naquela casa, naquela e naquela. Não. É ela que é um sistema que define. Ou seja, digamos que aqui ela encontre 300 unidades. 10% dessas 300 unidades vai ser feita a amostra, ou seja, 30 unidades. Ou seja, 30 residências daqui vai ser a amostra. O restante vai ser tudo básico. O amostra leva em torno, dependendo do número de moradores, leva em torno de uns 20 minutos, né? Por aí. Isso. E o básico não. O básico leva em torno de 5 minutos. E se cair naquela amostra, a pessoa não quiser te responder, tu já pode pular para outra ou não? Tem que ser aquela. Sobre isso que a gente tanto fala, né? Que eu tenho que responder tudo certinho, né? As pessoas têm que colaborar sobre isso. Não está tendo que pular, porque é muito importante responder todas as perguntas. Porque da feita que ela abre uma amostra lá, naquela residência, a pessoa para a entrevista no meio, não quero mais responder. Fica aberto. Não pula, eu não posso simplesmente escolher, não, eu quero que seja uma amostra agora na minha casa. Não. É automático. Então fica aberto aquele questionário lá. E aí acaba que o questionário fica em branco. A pessoa não é licenciada e some, né? Já entra na margem de erro das estatísticas. Então por isso que o ideal é que o questionário seja preenchido por completo. Então, idade, a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco de receio em dar os dados, idade, CPF, vai ser pedido CPF no final da entrevista, mas é por uma questão de validação, entendeu? Mas não é obrigatório, tá? CPF não é obrigatório. Mas o ideal é que a pessoa, porque assim, como é que funciona? Digamos que a licenciadora vai na sua casa à noite, pega todos os seus dados da sua família, preenche. A partir dali, dona Odete, a licenciadora não tem mais acesso, tá vendo que ela pega o seu questionário, fechou, ela não tem acesso, nós não temos acesso. Vocês viram apenas um número estatístico. Por exemplo, se eu daqui a um ano eu for lá jogar lá no site do IBGE, eu vou procurar informações sobre a dona Rosete. Não vai. Porque não tem informações específicas de uma pessoa lá. A senhora vai entrar, por exemplo, quantas mulheres moram no setor quilombola do América? A senhora vai estar lá, tantas. A senhora aparece, entendeu? Mas a senhora não aparece com o seu nome, a
A senhora não aparece com o seu CPF, a senhora aparece como número. 300 mulheres. A dona Rosete está lá. Então é por isso que é importantíssimo esse preenchimento correto do questionário. Idade. É importante demais que a gente preencha. Por quê? O IBGE trabalha com pirâmides etárias. Né? Então, quando for divulgar os dados, quantas pessoas de 30 a 40 anos vivem no município de Bragança? Entendeu? Vivem no América. Então, essa questão de idade, preenchimento do data de nascimento é muito importante. Então, algumas vezes, algumas pessoas, eu não me lembro. Dá para você procurar um documento para a gente, só para a gente confirmar? O licenciador pergunta. Então, a gente tenta de todas as formas colher a informação exata que está sendo perguntada, que é para o dado ser confiável, né? Porque se não fosse uma coisa confiável. Mas não é comparar o trabalho dela, que eu não conheço, né? Não é comparar o trabalho dela com qualquer um, mas às vezes a gente tem a falha. Porque hoje foi perguntado quantas pessoas tomaram vacina na América, a D3, que é a terceira dose. Aí eles explicaram lá ninguém. E eu já tomei a 4ª dose. Nossa. Esse registro lá pode ter sido, assim, eu não sei que órgão está trabalhando. Pois é, aí é uma questão que às vezes, né, a gente fica nessa dúvida, não quero pular esse lado, entendeu? Mas eu fiz a 4ª dose, tem um monte de gente que fez a 4ª dose. Aí tu vai no sistema, lá do Ministério da Saúde, eu fui ver que o quilombo teve 200 pessoas que tomaram a D1, a D2. Quando chegou a D3, não tem ninguém. E a minha família toda se vacinou, a D3. Eu fiz a D4. Tem pessoas aqui que já fez a maioria com a D4. E o sistema lá está contando que não tem ninguém. Aí já é por isso que nós temos a licenciadora, que vai fazer o trabalho, e nós temos o supervisora, que vai fiscalizar o trabalho dela, tanto no sistema quanto em campo. No final da coleta do trabalho dela, eu venho para fazer essa supervisão da qualidade do trabalho dela, para ver se ela fez, realmente preencheu cada morador, se faltou alguém, se ela esqueceu alguma casa ou não. Aí eu faço essa qualidade do trabalho dela. Eu chego na residência, pego, abro o questionário, coloco a quantidade de moradores, pego para morador, a quantidade de moradores, vai abrir o questionário para ver o nome certinho de cada um, a data de nascimento. Aí eu confirmo se estiver certo. Se tiver algo errado, eu vou comunicar ela para voltar de novo naquela residência.